Recording progress. 20. Bom, irmãos, então, vou estar fazendo uma oração, né, para estar iniciando. Aí eu vou compartilhar a tela aí com os irmãos, para estar acompanhando, além do livro, os irmãos estão acompanhando também na apresentação aqui. Oremos. Graças te damos, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento que nós temos de estarmos voltando a nos reunir, voltando a Amém. estudar a tua palavra, estudar o livro aqui que vem nos dar o ensinamento a respeito do que tu queres que nós aprendamos, nós praticamos, Senhor. Esteja nos orientando, dando sabedoria, dando entendimento a cada um de nós. Abre o nosso entendimento, que os irmãos possam estar crescendo em cada uma dessas lições, cada um desses capítulos que se inicia hoje. Esteja também com os irmãos que estão chegando dos seus trabalhos para participar, esteja protegendo, guardando a cada um deles, preparando também cada um deles para esse encontro, essa reunião, Senhor. Esteja edificando, desenvolvendo cada um dos homens da sua igreja, Senhor, para que nós possamos ser líderes dentro dos nossos lares, dentro de onde quer que estejamos, líderes principalmente representando a Ti, Senhor, seu reino. Amém. Só isso que eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, compartilhar a tela aqui com os irmãos. Acho que o pastor precisa habilitar aí o compartilhamento de tela aí. Compartilhamento de tela de participante. Somente o participante pode participar de você, vários participantes podem compartilhar simultaneamente. Esse? Isso. Cliquei. Vamos ver, agora sim. Agora foi. Bom, tá aí. Os irmãos estão vendo? Tá todo mundo... Estamos. Então, o capítulo desse que a gente retorna hoje, né, com o estudo aí do livro, né? Temor para vencer o medo. Então, o capítulo hoje, o título é Pare de Encobrir. Eu vou usar o teclado aqui para direcionar aqui. E ele inicia, né, o autor inicia falando sobre um acidente de trabalho, né? Ele dá um exemplo aí do acidente. Os irmãos leram essa parte aí? Logo no início do capítulo. Sim. Fala sobre um acidente, né, na construção, né? O rapaz estava na construção e uma série de acidentes, né? Ele tentava corrigir uma coisa, ele percebia o que estava acontecendo, só que as tentativas dele acabavam piorando, né? Levando mais ao acontecimento em cadeia, né? Do problema. E cada descrição, né, que o autor dava, eu ficava torcendo para ele resolver, se livrar, né? Só que só ia piorando o negócio. Aí é engraçado. Você sentia, né, a dor, né, com a descrição que o autor deu aqui, né, a mão prendendo na roldana e tudo mais ali, caindo, machucando as pernas e tal. Então, você sentia aquilo ali, né? Os irmãos, não sei se tiveram a mesma impressão aí, né? E é isso que o autor compara, né, a nós quando estamos diante de um problema, né? Estamos diante da dificuldade e a gente tenta resolver por nós mesmos, né? Ao longo de todo o capítulo, ele vai trabalhar essa ideia que você tentar, por suas próprias forças, aí, resolver os problemas, deixando Deus de lado, não vai dar certo, né? Vai só aquela reação em cadeia, vai só piorando, né? Você não sai do problema. O que a gente viu no exemplo aqui, o rapaz não saiu do problema, não saía. Ia só piorando, né? Ligando cada vez mais um problema no outro e... Eu torci, eu estava lendo aí, tô reforçando para os irmãos que eu estava torcendo, no meio da descrição, torcendo para resolver, acabar logo, ele
cair no chão e sair andando, né? Mas o negócio só ficava se aprofundando cada vez mais, né? É verdade, Daniel. Então, esse é o problema, né, da vida espiritual do ser humano, né? Quando a gente faz as escolhas que agravam cada vez mais o nosso problema, mas o nosso maior problema, na verdade, é o pecado, né? O pecado está em todos nós, né? Que todos nós temos, né? Diante dessas escolhas erradas, então, o homem acaba piorando a sua situação, né? E o principal fator para que isso aconteça é quando a gente tenta lidar com o problema sozinho, né? Esquece, deixa Deus do lado, né? Acha que esse problema aqui eu posso dar a solução, eu posso resolver sozinho, né? Sendo que a gente precisa em todo momento de Deus, precisa a todo momento estar pedindo ajuda, né? Porque aquele problema, até essa história veio a calhar mesmo, porque mostra inicialmente um problema que não era tão grande, né? Parecia que ele podia apenas soltar o cabo ali e pronto. Mas ele tentando pelas forças dele foi acabando piorando, foi aumentando mais ainda o problema. E é isso com a gente também, em nossas vidas, né? Em Provérbios 28:13, há uma advertência quanto a isso. Quem encobre as transgressões jamais prospera. E aqui o versículo aqui tem o sentido de encobrir, esconder a transgressão, esconder e não revelar, né? Não compartilhar, não confessar, não é? Encobrir, esconder o problema, esconder aquilo e achar que você tem jeito, você vai dar o jeito naquilo sozinho, né? Primeira parte aí, primeiro tema aqui, o título, na página 115, ele fala sobre esconder-se de Deus. Então, ele dá o exemplo de Adão, né? Que os irmãos, esse exemplo está bem vívido na mente dos irmãos aí, sobre Adão se escondendo de Deus, né? Na tentativa de encobrir o pecado, né? Primeiramente, ele faz isso, né? A gente viu que ele se esconde ali quando o Senhor está procurando ele, está chamando ele pelo jardim, ele está escondido, né? E a outra forma também de se esconder de Deus que o autor traz aqui, faz um paralelo aí, é se esconder de Deus se afastando da sua palavra. E muitas vezes a pessoa, quando está em pecado, ela percebe que está fazendo algo que não agrada a Deus diante do que ela aprendeu, né? Ouviu da mensagem, e ela acaba se afastando da igreja, né? Colocando a culpa em outro irmão ali que já não, né, transfere a culpa, né? O autor vai falar mais sobre isso, né? Hebreus 4:12 fala sobre a palavra de Deus age iluminando e tornando claro todo o pecado do coração. Então, a pessoa que está em pecado, ela vai fugir da palavra, né? Porque a palavra vai iluminar, vai tornar claro, vai trazer luz àquele pecado ali, né? Então, a pessoa que está no pecado, se acomodou no pecado, ela mantém a distância, ela foge, ela se esconde de Deus, né? Isso explica também porque muitas pessoas se sentem desconfortáveis, não estudando nem ouvindo a palavra. Você sabe que se você vai abrir a Bíblia ali, ela está falando sobre o pecado que você está cometendo, o problema do pecado, né? É assim também, não só abrindo a Bíblia, né? Nos estudos também. Você lê ali o estudo, né? E, puxa, aqui vai falar um probleminha aí que eu tenho e tal, então é melhor nem dar uma desculpa, né? Nem aparecer por lá e tal. É isso que as pessoas fazem, né? É o costume de nós como pecadores, né? Evitam a confrontação dos seus pecados, indo a igrejas que não ensinam a palavra de Deus, né? Ouve aquela palavra que é cômoda para você, né? Não está falando sobre pecado, está falando sobre comportamento, né?
não ensina a palavra de Deus, apenas você é conveniente, né? Você diz que vai para a igreja. Os irmãos têm exemplos aqui, passaram por esse pedaço por essa parte aqui de esconder-se de Deus aqui, tem uma lembrança aí, tiveram um entendimento desse pedacinho aqui, irmão? É o comodismo, né? As pessoas se sente cômoda aí. Evitam manter amizade com outros cristãos para não expor seu coração pecaminoso, né? Muitas vezes é mais fácil aqui a gente ser amigo do não crente, né? O não crente não vai ficar cobrando, né? O que a Bíblia te ensina lá, né? Você não vai ficar falando isso. Você erra em muita coisa, você dá muito deslize e a pessoa não está cobrando você. Só que aqui, nesse momento aqui, a gente se esquece que a pessoa tem que ver em nós como cristãos, né? Fala, puxa, você é diferente, tem alguma coisa diferente, você é cristão? Quantas vezes os irmãos já não ouviram isso, né? Você é cristão, você age diferente e tal, né? É muito melhor ouvir isso do que a pessoa não falar nada e também não te repreender, né? Se está fazendo alguma coisa errada, ninguém vem e fala, pô, você é assim que você faz? Você aprendeu na igreja desse jeito, né? É algo para se pensar, né? A gente procura deixar a amizade com os crentes, com os cristãos, né? Com quem vai fazer ajudar a gente a crescer na caminhada, né? Para ter amizade com pessoa que, na verdade, vai te levar mais para baixo, né? Isso seria esse fazer amigo entre os que lisonjeiam, né? E que não conhecem a palavra. Seria dessa forma. Hebreus 3:13 diz: animem uns aos outros todos os dias. Olha só a função do amigo cristão, né? Daquela pessoa que está junto com você, lendo a palavra de Deus, aplicando, crescendo na palavra de Deus, né? Animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, né? E o pecado realmente endurece o coração, né? Você passa a deixar de se lembrar do que a palavra ensina, do que a palavra alerta cada um de nós, né? Precisamos ter amigos cristãos, né, que nos encorajem a ter uma vida cristã. O risco aqui é se afastar da fé. Isso a gente eu já cheguei a ouvir já a pessoa falar, né? É melhor ter amigo lá fora, né, do que dentro da igreja. Aí ele transfere um monte de coisa olha para dentro da igreja e transfere um monte de coisa lá para dentro. Eles falam do um do outro, não sei o que, acontece isso, né? Transfere ali para dentro da igreja. Não olha que ali você tem que olhar para você, você tem que buscar resolver os problemas, os pecados que estão em você, né? E ajudar o outro, e você vai ter ajuda ali dentro também, né? Esse tempo, ele fala sobre o tempo para autoavaliação. Muitas vezes a gente procura correria, está na correria toda de trabalho, de várias responsabilidades, afazeres, e não tem tempo para essa autoavaliação, se avaliar de acordo com a palavra de Deus. Lembrar da palavra, dos alertas, né, de Deus para o seu povo, e a gente comparar isso, se olhar no espelho, como é que eu estou agindo de acordo com isso ou não? Eu estou agindo contra isso? Estou agindo exatamente como o povo no deserto, murmurando, reclamando, né? E aí ele vem com uma pergunta, né? Como você ocultou o seu pecado no passado? É uma pergunta retórica, né? Para os irmãos
fazerem para si mesmo, né? Autoavaliarem, uma pergunta de autoavaliação. Como você ocultou no passado, ou como você oculta hoje, né? Procura ocultar uma parte na sua vida que você acha que, essa parte aí é de mim mesmo, isso aí sou eu mesmo, eu sou assim mesmo, né? Se a gente está errado, está fora do que a Bíblia ensina, fora do que a palavra de Deus ensina, então isso não é de nós mesmos. A gente tem que procurar consertar isso, acertar isso. Deus criou o homem não foi para viver dessa forma, foi para viver ao lado dele, né? Sem se afastando do pecado. Foi dessa forma. Então, quais maneiras você tem usado para se esconder de Deus? Essas maneiras, muitas vezes, são bem sutis aí. Os irmãos têm um exemplo de uma maneira aí que o irmão lembra? Pode ter até lido no livro aqui. Uma delas, Daniel, é as pessoas se afastar do convívio, da comunhão com a igreja, né? Deixar de estar... a gente viu isso muito claro no período da pandemia, né? Mas ainda tem acontecido nas nossas igrejas. A nossa igreja não é diferente, também acontece. Então, as pessoas deixando de ir, elas estão tentando, ou é um esfriamento espiritual, ou é uma questão de pecado mesmo, tá? E essa admoestação, esses princípios de mutualidade no seio da igreja, isso não é próprio só para o pastor. Todo crente tem que fazer essa exortação, admoestação em amor, no sentido de tentar atrair novamente a pessoa à comunhão com o corpo de Cristo, né? É uma tentativa de ajudar essas pessoas, né? Por causa de todo o esfriamento espiritual que elas têm vivenciado. A gente vê que a pandemia serviu e ainda serve, né, de uma desculpa, né, para a pessoa se afastar, né, manter afastada ainda. Então, é triste isso aí, né? Pessoas a gente vê Daniel, que não... Pode falar, irmão. além de essa questão de se afastar, tem uma frase que está aqui, uma afirmação, né? Está no livro que até eu grifei. Está escrito assim: se tudo que você ou nós ou eu, né, tivesse que fazer para mudar alguns comportamentos externos, né? Se tudo que a gente tivesse que fazer fosse só mudar alguns comportamentos externos em relação ao pecado, aí fala assim, cristianismo seria fácil, né? Então não é isso, né? O externo, exteriorizar aquilo, seus comportamentos, você até pode consertar alguma coisa, mas nosso problema está no nosso coração. É o que esse estudo ele bate muito nessa tecla, né? Seria os hipócritas, né? Eles exteriormente eles eram perfeitos, né? Até na maneira de vestir, de falar, deviam ter uma didática assim muito nobre, mas o problema é o coração, é o interno, né? Então, o cristianismo não é fácil por causa disso, não é só as suas atitudes que conta, é muito mais o que vem do coração, é o seu intelecto, o que você pensa, né? Essa parte aí é que é um grande problema que nós temos que lidar com isso. Nós, os crentes, temos que lidar com essa situação. O pecado é mais o que está no coração do que o externo, né? Porque o externo a gente começa a avaliar um ou outro e ver que a pessoa, poxa, ele está sempre na igreja, tal, é bem, bom na família, tudo, mas o coração só Deus, né? Pode sondar. É até dentro do que o irmão falou, né? Parece até, muitas vezes, a gente, sem essa autoavaliação, a gente acha, ouve a mensagem falando sobre mudar comportamento, né? E você acha fácil, puxa, é só mudar. Então é só vir na igreja todos os dias. É só, né? E, na verdade, é que nem o irmão falou, o negócio é mais interno, é no coração mesmo.
É mudar o coração. Por que que você está indo para a igreja, né? Qual é o motivo de você estar indo? Você está indo para buscar a Deus? Você está indo só para mostrar para os outros que está indo? Ah, ele parou de vir. Não, isso é temor de homens, né? Olha só, o livro está falando sobre temor de homem. Temer os homens aqui não é temer, ele é mais forte que eu. Não é isso que está falando. Ele está falando de temer o que os outros vão pensar de você. Isso é temor de homens, né? Todo momento ele está falando, você deixar de fazer, obedecer a Deus, porque você tem temor do que os outros vão pensar de você, né? Ou você está fazendo tudo por só ali a capa, né? Tá presente ali para os outros verem, para todo mundo está vendo que eu estou indo, então tá certinho, né? Quando o coração está longe, né? Muitos se escondem de Deus aí, mantendo a agenda lotada e estando muito ocupadas, né? É uma forma de você se esconder de Deus, né? Dar desculpa, eu estou trabalhando demais, né? Eu tô, né? Não dá para mim fazer isso porque, né? Coloca a desculpa nessa agenda, né? Precisamos lidar com o nosso coração cheio de pecados. Já o irmão falou já dentro da página aí está falando, né, sobre o coração cheio de pecado, né? Aqui entra aquela parte de transferir a culpa, né? Adão, além de ter se escondido lá, ele também transfere a culpa do pecado para Eva, né? Coloca a culpa em Eva. E é assim com a gente também. Eu ouvi certa vez, né, do conhecido também, parou de ir na igreja. Perguntei para ele, por que você não está indo? Você até tocava na igreja e tal. Ah, foi fulano de tal que falou, olhou feio para mim, não sei o quê. Ele vai prestar conta um dia. Ah, ele vai prestar conta, você também, você está do lado dele. Pô, você deixou de fazer uma coisa por causa dos outros, né? Deixou de obedecer, deixou de estar ali aprendendo por causa dos outros. Na verdade, quem mais perdeu foi quem saiu, né? Pois Porque com todo o pecado que a pessoa que ficou possa ter praticado, ela continua firme no caminho do Senhor, né? Pois é. Pois é. Aí, quem que vai... você tem que parar e pensar um pouquinho mais, né? Quem está perdendo mais aí, né? Então, foi isso que... Essa transferir a culpa, a gente vê muito disso, né? Vê muito disso. Vê gente saindo da igreja, culpando os irmãos, se esquece de que quem está lá dentro são as pessoas pecadoras também. A gente está procurando aprender a abandonar o pecado, né? Uma caminhada aí de santificação, né? De buscando acertar, né? Buscando entender o que Deus quer para a gente. Então, falta de entender isso, né? Hoje fazemos o mesmo, né? Culpando o próximo ou certos acontecimentos pelo nosso mau comportamento. Então, é mais fácil isso, transferir a culpa. É muito mais fácil, né? Eu não sei se os irmãos já perceberam também, né? Parece que esse dar desculpa, né? Transferir a culpa é muito feio, é uma coisa feia também. Você tem uma atitude que não é a certa e você não vai falar, não, eu falei isso aí, foi errado, peço desculpas, né? É uma coisa mais honrada, né? Você reconhecer onde você errou, né? A gente vê isso em liderança também. A gente tem uma equipe, a gente trabalha dentro do hospital dessa forma. A maioria bota a culpa no outro, transfere a culpa, né? Quando o mais correto, na frente dos liderados ali, é você, puxa, olha, ele reconheceu aí que estava errado e tal. Né? Uma coisa engrandece você, uma coisa boa para se fazer, né? Todos Transferir, Pode falar. transferir culpa, irmão, é uma autodefesa. As pessoas geralmente têm essa autodefesa de querer se defender transferindo a culpa para os outros, não se responsabilizar pelo ato que a pessoa, qualquer um de nós faz. Mas parece que está na mente da pessoa, quer dizer, na mente das pessoas já existe isso aí mesmo.
Da autodefesa, de transferir a culpa, nunca assume. Mas quem tem a palavra de Deus, ele tem a compreensão de, quando ele errar, ele não transferir, ele assumir. Ele não levar aquela know-how de Adão. A outra parte aqui, né? Outro problema também, contar mentiras, né? Você está dentro da mentira. Os irmãos estão vendo que aquele exemplo do início lá, né? Do rapaz, o acidente do rapaz aqui, ele está ecoando por aqui, né? Vai só piorando, né? O cara escondeu, né? Transferiu a culpa, agora contar mentira, você vai só se aprofundando no problema, né? No pecado. O autor dá o exemplo de Caim, né? Em Gênesis 4:9, né? Que o Senhor pergunta para ele onde está o irmão dele, ele mente, né? Ah, não vi, né? Não sei onde ele está. Quando a gente muitas vezes se esquece, né, que mentir para Deus é impossível. Ele está em todo lugar, sabe todas as coisas. Né? É impossível mentir para Deus. O homem se torna inocente, né? Inocente no sentido de não sabe nada quando, né, vai tentar mentir para Deus. Obedecer parcialmente à lei de Deus, fingindo obediência integral à lei. Então, a pessoa finge, né, que obedece, finge que... Fala, Jefferson. Boa noite. Boa noite. Tá me escutando? Boa noite. Desculpa aí, aqui eu estou usando a internet de dados para assistir a aula que minha internet de dados está ouvindo. Acho que tá você e os trovões aí junto. Com áudio aí. Melhorou. Então, continuando, né? Obedecendo parcialmente a lei de Deus, fingindo obediência integral. Então, a pessoa está na igreja, está ali, aquela aparência, né? Que nem a gente falou antes. Né? É uma mentira, uma forma de mentira, né? De estar mentindo para as pessoas. Né? Você fingir a aparência, fingir obediência. Né? Ele dá o exemplo também de Saul, né? Que Samuel pergunta para ele se ele tinha cumprido, né, tudo que ele havia dito, né, tudo que o Senhor havia ordenado, e ele cumpriu parcialmente. Né? Primeiro ele mente, dizendo que cumpriu, depois ele acaba revelando que foi parcial o cumprimento. Né? E o exemplo de obediência que foi Josué. Interessante, eu estou no livro de Josué na leitura, e você vê que ele tem um verso ali do capítulo 10, se eu não me engano, ele fala justamente isso, que Josué não obedeceu tudo o que Moisés passou para ele. Tudo, não desviou nada, não deixou de cumprir nada. Né? Ele foi cumprindo, apesar do povo ter alguns deslizes ali, durante a liderança dele, mas ele foi cumprindo tudo que era para ser feito. Né? Então, é um exemplo de obediência, é um exemplo de seguir corretamente, né, a Deus. Ô Daniel, Pode falar, a mentira ficou para provar os vendedores, principalmente os cristãos, porque vendedor, eu vou te falar, ele é difícil dele não dar uma mentirazinha, entendeu? Para ele ser testado como Jefferson, entendeu? E passar na prova é poucos, hein? Os políticos já são, a característica deles já é não falar a verdade e não assumir o que faz. Eu ia falar que hoje em dia as pessoas já vêm com tudo já pesquisado, né? Então não tem como você falar nada que seja verdadeiro, porque a pessoa já pesquisou antes. Outra coisa que eu achei muito interessante no livro é claro que eu acabei perdendo, né, o começo da aula por causa
da minha internet, mas eu achei muito interessante a parte do depoimento, né? Que as pessoas, às vezes, ela dá um depoimento e depois ela vê que ela tá negando aquilo que é a verdade, e aí vem à tona, né? Tipo o caso do Daniel Alves lá, que negou para mentir para a esposa e acabou tendo que dar outro depoimento porque foi gravado, né? Então, na vida do cristão é a mesma coisa. Não adianta você querer contar uma mentira, né? E depois, hoje tudo se filma, hoje tudo se grava, então fica muito feio, muito mais para um cristão quando vem à tona algo que é verdadeiro e ele quer encobrir, né? Com bem dizer a palavra correta, pecado, né? Encobrir o pecado, como você mesmo disse aí, de caso de pessoas que vão na igreja, não se relacionam com outros irmãos, ou às vezes até para encobrir algo, para criar uma camuflagem, para a pessoa realmente não falar daquilo para encobrir os pecados, e o fato de você não se relacionar com os próprios irmãos dentro também é um pecado, porque você vai na igreja só para manter as aparências, mas na verdade você tem que se relacionar com todos os irmãos da igreja. Amém? Amém. Só continuando aqui. Vamos à igreja mostrando, né, uma imagem, nós vivemos algo completamente diferente no interior, né? Então, esse é o risco da pessoa que está contando mentira, está mentindo, né, a todo momento. A gente acha que, muitas vezes, acha que a mentira é só verbal, né, quando a gente fala alguma coisa, mas tem essa mentira aqui que você está vivendo a mentira, né? Não está só verbalizando a mentira, você está, de uma forma, vivendo ela, né? Nada disso dá certo, pois é uma tentativa de encobrir o nosso pecado. Então, tudo isso é tentando encobrir, né? E mentir, como a gente viu ali no início, mentir para Deus é impossível, né? Apesar dos outros poderem estar caindo, né, nessa mentira aí, para Deus é impossível, né, mentir. Outro ponto que ele fala na página 118 é ignorar o pecado. Quando estamos ignorando, escondendo o pecado, recusando em reconhecê-lo, né? A gente acaba achando não, nossa mente, né, ilude a gente falando que, não, isso aí, todo mundo faz isso, né, isso aí, deixa para lá, isso aí é coisa pequena, todo mundo é falho, isso que você ouve mais, né? Ah, isso aí, ninguém é perfeito, ah, você quer ser um santo, vai, santinho, não sei o quê, isso aí todo mundo faz, né? Você ouve isso aí direto, sempre ouvi isso aí, né? Pô, não vou fazer assim, eu vou fazer desse... Não, isso é xarope quadradão, né? A falta de arrependimento e confissão estão ligados ao pecado do temor de homens, né? Sempre lembrando do que é o temor de homens. Antes de temer ao Deus que tudo sabe e tudo vê, você teme o que os outros vão pensar. Com isso, não alcança o perdão de Deus, né? Então, antes de temer a Deus, a pessoa teme o outro, teme o homem, né? Teme o que os outros vão pensar, teme como os outros estão falando de você, né? Que os outros não gostam de você. Você teme isso antes de obedecer a Deus, antes de temer a Deus, né? E acaba não alcançando o perdão por conta disso, né? O temor de homem se revela. Aí ele vai fazer dar uns pequenos exemplos aqui no que o temor de homem se revela, né? Na timidez, na baixa autoestima, na ansiedade e de várias outras formas. Então, se o irmão identifica na vida do irmão alguns desses exemplos aqui, né? Esses itens, né? Então, pode ser que o temor de homens esteja
né, na vida do irmão, no coração, dominando o irmão em alguma área aí. E ele dá um pequeno primeiro passo aí para a gente vencer o temor de homens, que é parar de escondê-lo, né? Se a gente tem uma dificuldade, tem um problema, tem um ponto que a gente sabe que é pecado e está caindo, tropeçando sempre nele, a gente precisa de ajuda. Para ter ajuda, a gente precisa procurar demonstrar onde a gente está errando, onde a gente percebeu, onde Deus mostrou que a gente está errando, né? Então, parar de se esconder de Deus, de transferir a culpa, de procurar meios de enganar a si mesmo e aos outros, reconhecendo que o temor de homens é pecado. O que falta é a noção disso. Você entendeu o que é pecado, foi mostrado para o irmão o que é o pecado, então agora a gente vai procurar evitar, não é? A gente descobriu aqui, através do estudo, que esse temor de homens, essa preocupação, essa ansiedade, essa timidez, né? Tudo isso é temor de homens e é pecado, então a gente vai procurar agora vencer isso. O primeiro passo é parar de esconder isso, parar de guardar só para a gente, né? Procurar ajuda, né? O Daniel, Pode falar, pastor. um dos grandes problemas que a gente encontra no Evangelho atualmente é que poucas coisas são pecados. Tem se criado uma cultura de relativizar o pecado. E com isso, não há necessidade de arrependimento, porque as pessoas não estão em pecado, ou quase nada é pecado. Isso é um problema muito sério mesmo, porque tudo tem sido banalizado, tudo tem sido normal, e eu estou falando de dentro da igreja, eu não estou falando do mundo. O mundo, pior ainda, o mundo não tem nem entendimento de pecado. Para o mundo não existe pecado. Cada um faz aquela ideia, né? Meu corpo, minha vida, né? Eu faço com o meu corpo o que eu quiser. Não é isso, né? Dentro do Evangelho, a gente tem o entendimento de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que a gente precisa prestar contas a Deus pelo uso desse corpo aqui. O que fazemos, como fazemos o uso desse templo que, como mordomo, está entregue a nós, para nós usufruirmos, mas nós temos que prestar conta a Deus. Então, o grande problema para a gente chegar a essa conclusão aqui é a gente realmente ter o entendimento. Eu estava pensando em falar, você disse essa frase, né? Que as pessoas precisam entender realmente o que é pecado, para aí chegar a essa conclusão de arrependimento sincero, de se voltar para Deus. Oi, irmão Daniel. Pode falar, irmão. Perdão que deu um problema no meu celular aqui. Eu perdi uma boa parte que estava mudo. Agora voltou. Aí depois eu assisto a gravação. É só marcar o tempo, mais ou menos, que o irmão perdeu, aí pega a gravação. Mas a gente estava falando sobre o temor de homens, mais pecados aí identificados, os pecados que são... Vai falar, Jefferson? Então, eu ia apresentar, eu ia falar o que o próprio pastor estava falando, que hoje em dia, principalmente a mídia, né, ela tem essa ideia de suavizar, né? Tipo, desde a questão da sexualidade, a questão de viver, não deu certo, você tem que ser feliz, tá? Entendeu? Então, essa é a ideia do dentro da igreja, como o próprio pastor falou, e hoje em dia o pessoal não quer nem citar mais pecado, hoje são poucas igrejas muito sérias, a qualidade de pecado.
O temor, a gente parou nesse ponto, temor de homem como pecado contra Deus, né? E desobediência direta a Deus, temor de homens. Desobediência à ordem de Deus para que você não se preocupe. A preocupação aqui, no caso, é estar ansioso, acaba perdendo o controle por causa da preocupação, né? Filipenses 4:6 fala: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, uma forma de não estar preocupados através da oração, nós mostrarmos a Deus, né? Entregarmos a Deus aí todos os problemas, todas as dificuldades que nós estamos passando. Quando você teme ao homem, você está inquieto, se preocupando com o que a pessoa fará ou pensará de você. Está vendo como esse temor de homens é algo bem profundo, um problema um pecado, né? Bem oculto, né? Que vinha agindo em silêncio aí, e a gente pôde identificar, né? Através do estudo, né? Das lições aí que nós estamos fazendo. Podemos deixar de encorajar alguém por ter medo do que a pessoa pensará. Estamos pecando, pois isso é pensar apenas em si mesmo. Ou seja, a pessoa está precisando ouvir alguma coisa, um encorajamento, uma palavra que você tem aí, e você fica com medo, né, puxa, o que ele vai pensar de mim, né, se eu falar isso aí? O que ele vai pensar se eu falar da palavra de Deus, né? Estamos pecando, pois isso é pensar em si mesmo, apenas em si mesmo. Você só pensa em si, o que vai acontecer com você, o que vão pensar de você, né? Ao invés de ver o que essa palavra vai trazer de ajuda para outra pessoa, né? É o temor de homens, né? Quando sente inveja do que outra pessoa tem, está pensando somente em você. Aqui ele vem dar um exemplo da inveja, né? Você pensando somente em você. Quando age em busca de aprovação dos outros, ou faz boas coisas parecendo espiritual, isso é o temor de homens que tem origem no egoísmo. Mais uma vez, a gente pensando unicamente em nós mesmos, né? Primeiramente em nós mesmos. Paulo diz em Filipenses 2, 3 e 4, nada façam por interesse pessoal, né? Ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros como superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também o dos outros. É um ensinamento aí para a gente, é um fundamento aqui, né? Está justificando o porquê a gente deve, antes, ajudar ao próximo, antes olhar para o próximo, né? Ao invés de temer o que vão pensar, o que vão falar, né? Se pergunte com quem está mais preocupado quando teme aos homens, né? Geralmente, conforme o autor apontou, a gente vai estar preocupado com nós mesmos, né? Primeiramente, né? Que nem o Jubilino falou, autodefesa, autoproteção, né? Vai se proteger, né? Se acuar, se proteger, se esconder, né? Deus quer que sejamos sensatos. Aí ele vem aplicar, vai dar a explicação dessa palavrinha, sensato. Significa de mente sóbria, né? Uma mente... você não ser sensato, então você está entorpecido, né? Você está meio bobo, né? Meio que fazendo as coisas erradas. E até tem um exemplo desse entorpecido, né? Tem um rapaz que no casamento ele estava passando umas dificuldades, estava pedindo umas orientações, e fui orientando ele não é cristão. Só que sempre que ele entrava em problema, discussão com a esposa, problema, briga e queria ir embora, era um problema que ele tinha com a bebida. Ele bebia, né? Aí ele mesmo percebeu, quando eu bebo, eu não percebo, a minha sobriedade ela cai, né? Baixa. E aí eu cometo
o erro, faço o que é errado. Então, estar sóbrios a todo momento a gente vê Paulo falando sobre isso também, mantermos a mente sóbria, né? Pensar biblicamente sobre a vida e ser controlado pela verdade. Como nós podemos pensar biblicamente? Os irmãos têm um exemplo aí? Como viver ou pensar biblicamente? O que você tem que fazer para viver e pensar biblicamente? É a Bíblia. Foi um tiro na mosca esse aí, hein? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Mas vou pensar uma coisa bem prática, assim, ó. Por exemplo, o exemplo hoje, que eu até vivenciei. Todos os clientes que entravam, a maioria entrava para pesquisar o produto, né? Aí eu pensava assim comigo mesmo, eu falava assim, puxa, as coisas não estão dando certo, né? Mas aí na minha mente já vinha assim, puxa, mas eu não tenho que confiar em homens, eu tenho que confiar em Deus. E aí ficou. Até o horário do almoço, aí quando deu depois da tarde, eu falei, puxa, o negócio tá difícil. Mas até que eu falei assim, mesmo assim, ó, tá ruim, eu vou confiar sempre em Deus, né? Aí, justamente nessa hora que eu tinha terminado de falar, entrou um casal. Aí eu fechei uma venda muito boa, né? Mas eu pensei assim, depois que eu fechei a venda, eu falei assim, puxa, realmente a nossa confiança não pode estar no Deus, tá? Nem na gente mesmo. Tem que estar 100% em Deus, porque quando a nossa confiança está na gente, está no nome, esquece, não vai ter. É verdade, né, irmão? O irmão falou, né? Pensar biblicamente é ler a Bíblia, né? Pensar biblicamente sobre a vida e ser controlado pela verdade, né? Ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, né? Estudar o que Deus quer para nós como homens, né? Isso Praticar também, irmão. praticar, isso é ser controlado pela verdade. Isso facilita, né, que nós sejamos controlados aí pela verdade, né? A pessoa, Daniel, pensar biblicamente é que o irmão ali, o Robinho falou, tem que ler a Bíblia, ele tem que meditar na Bíblia, ele tem que orar no Espírito, ele tem que viver Deus 24 horas na vida dele. Para quando vier as coisas, quando vier os intempéries, ele pensar biblicamente. E também ele ouvir a pregação, que a pregação fala muito o coração, e exorta e edifica. É só a pessoa prestar atenção. Aí ele vai começar e levar a sério. Aí ele vai começar a pensar e ver as coisas biblicamente. Temer aos homens não, deixa aí bem enfatizado aí, não é pensar de forma bíblica, nem de forma sensata. Então, quando você teme aos homens, você não está fazendo isso. Você não está pensando de forma bíblica, nem de forma sensata. Está agindo como se o mundo fosse durar para sempre, né? E o céu não existisse, e o corpo fosse tudo o que tem, e a morte fosse apenas o fim de tudo. Ainda a gente vê isso entre o cristão, né? O temor da morte, o medo da morte, mas você não aproveita esse tempo que você está temendo a morte aqui na Terra para você obedecer a Deus. Você usar esse tempo para se desenvolver, né? No sentido do caminho do Senhor, né? O temor de homens é desobediência aos 2 grandes mandamentos: amar ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Temor de homens nos impede disso. Os irmãos viram os exemplos, né? Mentir, se esconder, né? Encobrir, tudo isso procurando mentir a Deus, né? Encobrir o pecado diante de Deus e deixando de agir em favor do próximo porque a gente tem medo do que os outros vão pensar, né? Temor de homens é uma desobediência a muitas ordens de Deus para que você não tema, né? E vários exemplos, né, na Bíblia, várias
em várias ocasiões ali, o povo estava com medo, né? Só que a ordem do Senhor para que não temesse. Era uma ordem, né? É diferente de um pedido, né? Olha o peso que tem isso aqui, é uma ordem. É para ser cumprido, é para ouvir isso e aplicar, não tema, né? Ô, Daniel, Pode falar, irmão. com licença aí. Pode falar. Por o temor do homem, a pessoa temer ao homem, se torna pecado porque ele pode impedir desenvolver um trabalho para Deus. Vou dar um exemplo de uma pessoa que, por causa que ele não teve temor do homem, ele foi bem sucedido e levou muitas pessoas a conhecer a palavra de Deus. Martim Lutero, o que ele fez? Ele não colocou lá os 90 exemplares lá, entendeu? E o Papa estava falando que não era para pregar daquele jeito lá, né? E ele falou se o Papa viesse e provasse que a salvação não era pela fé, entendeu? Aí ele convencia ele, vamos falar assim, mais ou menos assim. Mas ele foi corajoso, não temeu o Papa, nem as ordens, mas ele ouviu a palavra de Deus e procurou transmitir, e isso ficou como exemplo. Ficou como exemplo. Acho que provavelmente ele leu a Bíblia. Que ele teve firmeza, né? Para contrapor o Papa, então ele tinha conhecimento da Bíblia. No livro de Romanos, ele achou no livro de Romanos que a salvação não era pela indulgência, era pela fé. E uma que temeu o homem está temendo um pecador, né? A gente tem que temer só o nosso Deus. Além de temer o homem, ainda está temendo o pecador, né? Que nem o Paulo falou mesmo. Jesus diz em Mateus 10, 28, não temam os que matam o corpo. Olha só. Aí, é mais ou menos o que o Paulo está falando. Ó. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Olha só. É a segunda vez que eu lembro desse versículo. Agora eu tô vendo ele aqui escrito, né, no livro. E aqui eu lembrei daquele episódio ali no deserto que o Moisés chama os que estão com ele, né, os que estão com Deus, e os que não estavam, né, que estavam murmurando, estavam contra a liderança de Moisés, e que a terra abre e engole eles vivos, né? Tem até o texto no Novo Testamento que fala que eles desceram vivos para o inferno, direto. Então, você vê aquele que mata o corpo e a alma também. Então, é Deus, é esse que a gente tem que temer, né? Quando a gente está diante de um pensamento desse, puxa, que será que vão pensar de mim? Pensa antes, né? Em Deus, né? Quem você está temendo mais? É o homem ou é Deus? É algo para avaliar, né? Paulo escreveu em Romanos 8,15, porque vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba, Pai. Olha só, a quem você clama, né? Você clama a Deus, sim, mas você clama também ao seu Pai, né? Deus é nosso Pai. E qual o cuidado que um pai tem para com o filho? Ele demora em socorrer? Não, ele está agindo, já está de olho, está fazendo tudo para te proteger, para te dar o melhor, para caminhar com você, para estar do seu lado, te proteger, para te orientar para onde você deve ir, né? E é isso que um pai faz por nós. Então, a gente não é escravo, a gente não tem esse espírito de escravidão, né, para ficar com medo. A gente, acima de nós, tem Deus que além de tudo, é nosso pai, né? Tem esse cuidado como um pai para nós, né? Espírito de medo e covardia não é de Deus, ou seja, é um pecado. Medo e covardia, né? Ô Daniel, Pode falar. falando um pouquinho, por exemplo, às vezes uma pessoa ele está ouvindo a palavra de Deus e ele está entendendo a palavra de Deus, mas ele, por medo do pai, da mãe, da família ou dos amigos, ele teme aceitar Jesus como Salvador.
Então ele está pecando porque ele está temendo o homem. E ele não vê que a alma dele só está segura, entendeu? Ele já está entendendo que a alma dele só está segura na mão de Deus, mas ele teme as pessoas e aí por isso às vezes protela. Não vou falar que a pessoa não aceita Jesus, mas ele às vezes protela a conversão. Pode acontecer isso aí. Pode acontecer, sim. Acontece. Temor de homens produz toda espécie de pecado. Estão alguns deles aí, mentiras, que a gente já falou, inveja, a ira, né, o ódio, preocupação, né? Ira, ódio, inveja, aí tudo transferência, né? A gente transferindo culpa para outra pessoa, né? Preocupação, tentativa de assassinato e genocídio, né? Traição, desconfiança, hipocrisia, que o irmão falou também no início, né? Então, tudo isso aqui, o temor de homens, né? O pecado do temor de homens produz em nós, né? E é uma afronta direta ao caráter de Deus, né? O temor de homens, então, uma afronta direta. Por toda a Bíblia, Deus nos ordena que depositemos toda a nossa confiança nele. Salmos 9:10 diz que em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Olha só confiam em Deus os que conhecem o nome dele. Porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Buscar a Deus, né? O sinal de que você conhece a Deus é quando você busca a Deus, né? Não quer resolver pela sua própria força, né? E ele não desampara, né, essas pessoas que estão o buscando. Quando colocamos nossa confiança em Deus, estamos fazendo uma declaração sobre o caráter dele, porque ele é digno de confiança. A gente está demonstrando, né, acho que até mais ao mundo espiritual aí também, que a gente confia em Deus. E ele é digno, está glorificando a Deus, né? Você está louvando a Deus dessa forma. Ele é digno de confiança para você, quando você coloca a confiança nele. Quando tememos aos homens, estamos declarando o contrário. A gente está declarando que Deus não é digno de nossa confiança. Estamos afirmando, e estamos afirmando sobre Deus. As promessas de Deus não... É o que vem na página... Estou acompanhando aqui. Página 123. Né? As promessas de Deus não são verdadeiras. As promessas de Deus não são verdadeiras. Se acreditássemos verdadeiramente em suas promessas, não teríamos medo. Então, esse é um ponto, quando a gente teme aos homens, a gente está afirmando isso. As promessas de Deus não são verdadeiras. Deus não me ama, não se preocupa comigo, está apenas brincando comigo. Quando você teme aos homens, você acredita nisso, você afirma esse tipo de coisa, né? Você não está dizendo verbalmente, mas você, com as suas atitudes, você está afirmando isso, confirmando esse tipo de coisa. Romanos 8:38, que ele cita no texto. Aqui está um versículo bem grande, né? Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, né? Nada podem nos afastar, né, do amor de Deus, através de Cristo Jesus, né? Deus não é suficientemente poderoso para intervir nessa situação. Deus é bom e me ama, mas ele não pode cuidar de mim. Olha só, o tanto de coisa que você não diz verbalmente, né? Tá lá cantando na igreja e tal, mas as suas atitudes estão afirmando isso aqui, estão confirmando esse tipo de coisa. Essas verdades aqui, né? Você acaba reforçando isso sobre Deus, né? Aí, Daniel, entra a misericórdia de Deus, que é a razão de nós não sermos consumidos. E essa noite o pastor estava pregando o evangelho lá e estava falando que Deus tem prazer em fazer misericórdia, usar misericórdia. Ele tem prazer.
Porque se ele não tivesse prazer, eu vou te falar, viu? Essa raça humana estava perdida. A gente conta com a misericórdia, né, de Deus. A próximo ponto ele dá o exemplo dos espias, né, em Números, no qual o povo escolheu mais acreditar nos espias, né, nos 10 espias ali, do que nos 2 que falaram ali que Deus entregaria, né, aquela cidade para eles, né, eles teriam a vitória. Então o povo acaba temendo, né, tendo temor ali de homens, né, teme aos homens, teme aquela situação, e não fazia sentido eles ficarem com medo diante de tantos sinais que Deus já havia feito no meio do povo, né? Eles tinham sinais ali, né, de olhar para o céu e ver Deus ali acompanhando eles, né? Ver a nuvem ali, ver a coluna de fogo, né, acompanhando eles a todo momento, os sinais acontecendo no meio deles e eles ainda com medo, né, agindo dessa forma, com medo. Quando passamos por um problema, primeiramente ficamos ansiosos e com medo, né? Começamos a murmurar e esquecemos de todas as maneiras diferentes que Deus usou no passado para cuidar de nós. A gente se esquece, né? Muitas vezes a gente pode estar até indo lá na frente contar uma bênção, um livramento, um milagre, né? Passa um tempinho, você cai num problema, você esquece tudo aquilo. Você fica murmurando, fica ansioso, com medo, né? Tem a tendência a esquecer de tudo isso, né? Um exemplo aí do povo no deserto, né? A gente sabendo disso, que a gente tem essa tendência de esquecer, isso é para a gente, quando entrar nesse ciclo de esquecimento, a gente se lembrar, né? Eu estou esquecendo de Deus? Não, a primeira coisa é dobrar o joelho, é orar, pedir para Deus direção, né? O caminho, né, que Ele quer que a gente siga. Deus nunca se esquece de nós, mas sempre murmuramos, acreditando que fomos abandonados, deixando de confiar. Então, sempre fazemos isso, né? Então, a gente precisa corrigir isso, né? Buscar corrigir, porque é um problema do coração aí, como o irmão Landgraf apontou, né? Um problema do coração. Todo esse capítulo, então, ele teve esse propósito de nos lembrar que o temor de homens é pecado, e que não adianta nada procurar desculpas, tentar esconder, isso só irá piorar os problemas. A gente viu no exemplo lá, né, do rapaz no início do livro, né, que só foi piorando. Você tentar, pela sua própria força, sua própria inteligência, né, o problema só vai piorando. Você vai escondendo, você vai mentindo, vai só reforçando que acredita que Deus não é suficiente, né? E vai só se afundando ainda mais. Então, a resposta aqui é nós deixarmos de temer, porque a gente tem um Deus que é nosso Pai. A gente tem que dobrar os joelhos e clamar a esse Deus, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Clamar, dobrar os joelhos e clamar a esse Deus. Buscar um relacionamento mais íntimo com Deus, né? Esse foi o capítulo 6. Não sei se o pastor tem alguma palavra para